Sustentabilidade é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonização dos objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Tripé da sustentabilidade. O chamado tripé da sustentabilidade é baseado em 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico. O social engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. O ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e à forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. O econômico está relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. Você sabe quantos quilos de lixo produzimos por ano? 7 bilhões de seres humanos produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos, uma média de 1,2 quilos por dia per capita. A sustentabilidade pode ser praticada no dia a dia, como reduzir o uso de embalagem, reciclar. Mas e aí na sua casa, como que você pratica isso? Pedimos para alguns familiares e amigos mostrarem pra gente como que eles praticam a sustentabilidade no dia a dia deles. Oi pessoal, meu nome é Sayori, eu moro aqui na Irlanda há 1 ano e meio e eu vou mostrar para vocês como a sustentabilidade está presente no meu dia a dia aqui, do outro lado do mundo. Tudo começa que as casas aqui na Irlanda são projetadas para evitar um desperdício de energia. E a gente percebe isso porque existem interruptores conectados nas tomadas aqui. E esses interruptores servem para liberar ou então cortar a energia. Então já é um hábito, toda vez que a gente para de usar um objeto, a gente desliga o interruptor e assim a energia automaticamente para de ser consumida. Além de separarmos o lixo orgânico do reciclável, o vidro também tem um local correto para o descarte. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Esses locais são espalhados pela cidade e são de fácil acesso. Os vidros precisam ser previamente lavados e descartados corretamente por cor. Então, são separados pelas cores verde, transparente e marrom. E não para por aí. Até fazer mercado é uma nova experiência. Uma diferença muito grande daqui pro Brasil é que quando a gente faz mercado, a gente não usa sacolinha de plástico. A gente usa sacola reutilizável, mochila e carrinho de feira para levar as nossas compras. Por ser um país de relevo plano, a bicicleta é muito utilizada como alternativa de meio de transporte. Não poluente, além de evitar trânsito, é perfeita para chegar aos comércios próximos ou fazer passeios por longa distância sem se cansar. Os ônibus também são muito utilizados e possuem 2 andares, tendo assim uma maior capacidade de passageiros. A Irlanda também lidera o ranking como o país que mais recicla roupas no mundo, e normalmente os brechós são sem fins lucrativos e ligados a uma causa social. Apesar de não ter muito sol, porém ter muito vento, os irlandeses tentam maximizar a utilização de energia por fontes renováveis, como energia solar e eólica, a última sendo responsável por 1/3 da energia nacional gerada. A partir dessas medidas simples no cotidiano, a Irlanda é considerada um dos países que mais preserva o meio ambiente e deveria servir como um exemplo para todos os países e pessoas que estão preocupados em salvar o planeta. Então é isso, eu fico por aqui. Tudo bem? Já vim falar com vocês sobre reutilizar a folha de sulfite. Aqui em casa a gente tem várias folhas de sulfite que estão escritas somente de um lado e o outro lado fica limpo, tá vendo? E aí a gente reutiliza essa parte limpa para imprimir um desenho, para imprimir um resumo que não é necessário, para escrever alguma coisa, um número de telefone, escrever algo, uma senha. Então, não jogue fora a folha de sulfite, ela tem utilidade mesmo ela estando usada, tá bom? Bom dia, eu sou a mamãe Natasha. Eu sou Maria Antonella. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente faz de sustentabilidade na nossa casa. A Maria Antonella usa esses canudos, porque quando a gente sai, a mamãe não gosta daquele canudo de papel. E também o canudo de plástico, geralmente, a gente não gosta. Então, a gente utiliza esse canudinho aqui, que dá pra reutilizar várias vezes. Aqui também nós utilizamos esses frascos, quando acabam, para reciclagem. Para quem não sabe, esse é um tipo de material e esse daqui é outro tipo de material. E nós reciclamos na empresa para virar outros produtos.
Só para vocês terem noção de que são produtos que nós temos em casa no nosso dia a dia. E às vezes a gente não faz isso. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau! Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre algumas coisas que eu uso sustentáveis na minha rotina diária. Aqui tem um kitzinho que eu uso para me alimentar fora de casa. Todos de bambu e esse de inox. Uma coisa que eu comecei a usar não faz nenhum ano, mas já amo, são essas calcinhas, que elas são sustentáveis, veganas e brasileiras, isso é ótimo. E elas são calcinhas absorventes. Eu nunca tinha parado pra pensar o tanto de lixo que a gente gera com absorventes. E no site deles, chama Pens, no site deles tem uma calculadora pra você saber quanto que você já gerou de lixo com absorventes. E quando eu vi que eu já gerei mais de 73 quilos de lixo só com absorventes, eu comecei a procurar outras alternativas, como essa calcinha absorvente. Tem esse coletor menstrual também, que é muito bom. E é isso, gente. Gente, aqui em casa a gente contribui com a sustentabilidade por meio dessa hortinha que o meu pai fez no começo da pandemia. Pra quem não sabe, produtos orgânicos, eles ajudam o meio ambiente por não terem agrotóxicos nem fertilizantes na produção deles. Além de ser ótimo para a saúde por não conter nada disso, eles ainda ajudam o meio ambiente e as plantinhas ajudam com a oxigenação. Olá, tudo bom? Bem, vou falar um pouquinho aqui do lixo aqui de casa, como que nós coletamos, como que nós separamos. Nós dividimos o lixo aqui em 3 subcategorias, então temos lixo orgânico, lixo reciclável e lixo comum. Aqui na cozinha nós temos 2 containers para separar o reciclável do comum, e do lado de fora nós temos a nossa compostagem, que é onde nós deixamos nosso lixo orgânico, e na composteira em poucas semanas todo o lixo orgânico ele virou adubo, então nós acabamos usando aqui no jardim, na nossa horta, nas flores aqui. Vou mostrar um pouco para você. Esses são os 2 contêineres que nós temos aqui na cozinha. Então temos aqui o contêiner de lixo reciclável, o contêiner de lixo comum. Então vidro, plástico, metal, papel, nós colocamos tudo no contêiner azul, no de reciclável. E tudo que não for reciclável, nem orgânico, nós jogamos aqui no lixo comum. Então às vezes vem isopor, ou então às vezes vem aquela membrana para absorver umidade em carne, por exemplo. A gente coloca aqui também. E aqui do lado de fora nós temos a nossa composteira. Então todo esse material orgânico aqui, em algumas semanas, por volta de 4 semanas, ela vira adubo. E nós usamos na nossa hortinha e nas nossas plantas aqui do lado de fora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ohana, eu vim compartilhar com vocês como a sustentabilidade está presente no meu dia a dia. Eu tenho um copinho de silicone que eu carrego na bolsa para evitar usar copinho descartável por onde eu passo. Ele é dobradinho assim, tem tampa, e aí a gente consegue abrir ele e vira um copinho de 250 ml. Ele é, como eu falei, né, ele é de silicone, então ele não fica com cheiro, ele não fica com resíduo, é super fácil de limpar e super higiênico também. E aí na hora de guardar, dobra de novo, fecha a tampinha e põe na bolsa de novo. E aqui onde eu trabalho, a gente também evita usar copinho descartável. Então cada um tem uma garrafinha de vidro para água, e para café, chá, a gente tem a louça de vidro, e para visitas também a gente disponibiliza copinhos de vidro. Então a gente não usa copo descartável aqui. Oi gente, eu sou a Ana Paula, eu vim aqui falar um pouquinho do meu dia a dia razoável. O meu esposo, ele trabalha muito na rua, então ele compra muita água no farol. E aí em casa eu sempre separo as tampinhas, ele sempre traz pra mim, nunca joga no lixo na rua. Ele sempre traz pra mim porque eu junto as tampinhas, então as tampinhas de tudo, garrafinha, outro tipo de tampinha aqui, creme dental, coisas que a gente não imagina que tem, leite, tampinhas de leite, gente. Se você observar, tem muita tampinha, tudo tem tampinha. E eu guardo tudo aqui de desodorante pra gente mandar pra um lugar pra triturar. A tampinha eu mando pra o vasilhame também é pro mesmo, né? Mas eu já mando separadinho, limpinho.
Também as vasilhinhas de sorvete. E essas tampinhas é de tudo, todas as embalagens, de água, de desinfetante que a gente acaba comprando toda semana. Então tem bastante lixo, isso faz muito lixo. E assim, tudo é separado aqui na minha casa. Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as ações sustentáveis que a gente tem na minha casa. A principal delas, com certeza, é a reciclagem. A minha mãe começou a reciclar há muito tempo atrás. Eu não entendia muito o sentido daquilo, mas desde então a gente sempre separa plástico, papel, vidro, latas de alumínio, tudo tem o seu fim devido. Só que teve um dia que eu tive o meu próprio start em começar a sentir que eu estava fazendo alguma diferença realmente no mundo, que foi quando eu comecei, mesmo que bem pequena, que foi quando eu recebi uma série de imagens de animais marinhos enroscados no plástico. Lixo nosso que a gente não dá o devido fim. Eu comecei a me sentir responsável a partir daí, comecei a tentar fazer o melhor que eu podia a partir daí. E o engraçado é que quando você começa a ter esse tipo de consciência, você simplesmente não consegue, contra a sua natureza, jogar fora um plástico num lugar em que provavelmente ele vai parar no aterro sanitário e vai voltar pra gente, porque o lixo mal descartado sempre volta pra gente. Uma coisa puxa a outra. Com certeza no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, tem pontos de coleta de vários tipos de recicláveis. Tem coleta de EVA, tem coleta de isopor, tem a pessoa que passa uma vez, 2 vezes na semana na sua rua colhendo. É só você ir atrás disso e a gente tentar fazer um mundo melhor. O próprio nome indica, a reutilização da água é o processo que visa diminuir o desperdício utilizando uma água que provavelmente seria descartada para outra atividade. Nesse processo, pode haver ou não o tratamento da mesma. Como podemos imaginar, este é um processo extremamente benéfico tanto para a natureza como para o ser humano. Afinal, o mesmo vai reduzir o consumo da água, baixando assim a conta da água no final do mês. A grande vantagem é a preservação da água potável, exclusivamente para o atendimento das necessidades humanas. Além disso, o procedimento oferece ainda a grande vantagem da diminuição do volume de esgoto. Afinal, a água é utilizada, tratada e reutilizada, antes de ser completamente descartada. Isso diminui os custos com água, luz e esgoto. Existem vários métodos de se reutilizar a água, desde os caseiros até os mais complexos, em grandes indústrias, por exemplo. Dentre os vários exemplos de reutilização de água, destacam-se os seguintes. Numa grande indústria, a água utilizada nos processos industriais pode ser tratada e voltar para o mesmo ciclo, sendo utilizada novamente. Já em uma casa tradicional, a água do banho, por exemplo, pode ser captada e utilizada para lavagem de carro e ou quintal, para dar descarga no vaso sanitário e muito mais. No mercado já existem sistemas específicos que fazem esse tipo de captação. E aí pessoal, meu nome é João. Hoje eu vim aqui apresentar na minha casa o que tem de sustentável. Esse aqui é meu quarto, rosinha, tá bom? Mas vamos lá, vou apresentar. Então, na minha casa aqui tem esse lado de vidro aqui, ó, tá vendo? E esse lado de vidro, o que acontece? Quando chove, a água bate aqui no telhado e escorre lá pra calha ali, ó, tá vendo? E aí, da calha ela desce lá pra aquele canto, assim, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí desce, 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 desce lá pra aquele lado ali. E calma que eu vou explicar de lá. Aí ela se acumula aqui, ó, tá muito frio, tá bom? Aí se acumula aqui e ela vem parar nessas caixas aqui, ó, tem umas caixas aqui embaixo. Eu não consigo abrir isso aqui porque tá com parafusos que eu não consigo tirar agora, tá bom? Mas dá pra entender, né? Eu mostrei pra vocês, tem 2 cisternas de 2 mil litros de água. A gente usa aquela água ali pra lavar o carro, lavar a calçada, lavar o chão, sei lá, o chão lá de fora. Bastante água, é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços. A energia geotérmica é obtida por meio do calor do interior da Terra, portanto, é renovável e é uma alternativa aos combustíveis fósseis para gerar a energia elétrica.
Sua geração se dá por meio do magma, uma formação rochosa que pode alcançar 6.000 graus Celsius e que esquenta a água, no qual é utilizada para gerar a energia geotermal. Assim, a fonte geotérmica é apenas o calor, um recurso infinito que não é prejudicial ao meio ambiente, pois está abaixo da superfície terrestre. Como a energia geotérmica é gerada? Essas usinas são instaladas em locais que há uma grande concentração e volume de vapor de água, os quais são captados, vão para os reservatórios geotérmicos e destes para as turbinas, que por sua vez é gerada a eletricidade. Há também um outro processo que injeta água no subsolo terrestre para que ela esquente e se transforme em vapor. Tal vapor é captado para gerar energia elétrica no processo mostrado acima. Primeiramente, iremos medir a tensão da pastilha, onde a mesma gera energia elétrica através da troca de calor entre água quente e água fria. A pastilha Peltier gera corrente e tensão suficiente para acender um LED, onde usaremos na maquete a seguir. Aqui podemos ver o projeto ligado a uma casa. A energia está sendo gerada através da pastilha. Lembrando que a pastilha Peltier é muito usada em computadores e bebedouros, onde a sua função é gelar a água. Oi, eu sou a Nicole do 3º ano. Nosso grupo vai falar sobre a sustentabilidade na parte do adubo. Oi, eu sou a Mariana e estou falando do adubo sustentável. Esse adubo separa os resíduos orgânicos e transforma em adubo, seja ele em restaurante, indústria de alimentos e até na sua própria casa. Essa prática vem ganhando mais e mais visibilidade por aqueles que procuram a sustentabilidade do planeta, que entendem que essas condições apresentam melhoria ao meio ambiente. Olá, eu sou o Ian. E agora nós vamos falar sobre os dois tipos de adubo, o orgânico e o inorgânico. O inorgânico ele é obtido por meio da extração de minerais, e ele também é conhecido como fertilizante químico. Esse produto ele contém nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento da planta, principalmente por causa do nitrogênio, potássio e fósforo. Em comparação com o tipo orgânico, os nutrientes do adubo inorgânico eles são absorvidos muito facilmente pelas plantas e apresentam resultados mais rápidos no desenvolvimento dos vegetais. Outra vantagem dos adubos inorgânicos é que a sua composição química é conhecida e definida, possibilitando cálculos precisos sobre a quantidade ideal de acordo com a necessidade de cada planta. O uso excessivo de adubos inorgânicos pode alterar a composição química do solo, enfraquecendo e prejudicando o ecossistema como um todo. E por isso, deve-se ter cuidado para não utilizá-los em excesso, de modo a evitar esses desastres naturais e a redução de organismos vivos e do oxigênio no solo. O adubo orgânico é obtido por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinhas, bagaços, cascas e restos de vegetais decompostos ou ainda em estágio de decomposição. Esses materiais sofrem de decomposição e podem ser produzidos pelo homem por meio da compostagem. A compostagem é uma técnica cada vez mais utilizada e a melhor forma de se reutilar o lixo orgânico, pois dá origem ao adubo natural, barato e ambientalmente correto. Esses resíduos são processados pela associação que transforma em adubo sustentável que rende o custo mais baixo para as famílias. Não são todos os restos de alimentos que se prestam para usar na compostagem, como carne, peixe, limão, laticínios e gorduras, devem ser evitados, pois, além de produzirem um forte odor, também têm componentes inadequados para o processo. É sempre importante lembrar para separar esses resíduos de forma correta, já na fonte é o primeiro passo para obter um adubo orgânico de boa qualidade, pois o sucesso da compostagem depende também da qualidade dos resíduos utilizados. Os resíduos recicláveis devem ser separados em ciclos, como papel, plástico, metal, vidro e entre outros, e úmidos, resíduos orgânicos. Somente os rejeitos que não podem ser tratados, tais como papel higiênico, fraldas e absorvente íntimos descartáveis, esses resíduos devem ir para aterros sanitários.
Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a compostagem. A compostagem é a transformação de resíduos orgânicos em adubo natural para suas plantas. Estima-se que as famílias que usam compostagem reduzem 60% do seu lixo do dia a dia, lixo como restos de frutas, restos de verduras e restos de como casca de ovo e borra de café também pode ser usado como um forte adubo natural. Esta compostagem foi feita utilizando garrafa PET, terra e restos de fruta triturada. Essa compostagem deve atingir 40 dias para ser usada nas plantas. Decorrente dessa compostagem, o adubo que foi usado aqui como resto de frutas vai ser decomposto. Embaixo vai estar a filtração dele, que é a água. Essa água é o churume, que é decorrente de toda essa filtração entre a água e o resto das comidas. Vai poder também ser usado nas plantas, que é um ótimo adubo natural líquido. Além de ser usado na terra, também pode ser borrifado nas plantas, que ajuda contra as pragas e entre outras coisas, mas ajuda as plantas a crescer muito forte. O adubo natural e a compostagem não agridem o meio ambiente e também é livre de qualquer tipo de agrotóxico. Pode ser muito usado de várias formas por ser de uma maneira reciclável.